Entrevista Assis, 9 de maio de 2019, Copa do Brasil, 1989. Tudo bem, Assis, então em março de 88 tu estreou no Grêmio Pelotas, tá? Então tu tinha 17 anos e tudo mais. Como é que foi estrear lá daquele Grêmio Show que tinha Valdo, Lima, Cristóvão Cuca, só aquelas estrelas, tu lembra bem? Um sonho, né? Tudo que a gente sonha quando criança, e mesmo que com 17 ainda seja muito jovem, mas era o início da realização de um sonho, de estar do lado daqueles caras, de poder viver aquela alegria de estar dentro de campo. Aquilo era realmente algo mágico. Assis, como é que era o relacionamento com o Chapinha naquela época lá de 88, aquele Grêmio Show? Era tudo um aprendizado muito grande, o convívio com os mais velhos, imagina, você sendo talvez o mais novo do grupo, era tudo incrível, porque era tudo muito novo de estar ali e ver aqueles atletas experientes, atletas que já tinham sido campeões em outros clubes, que tinham uma história e que a gente estava ali brigando por um espaço. Eu estava naquela fase ainda de seleção brasileira, muita viagem com a seleção de base e tinha uma vida muito intensa. Então o Otacílio, ele realmente foi um cara muito legal. Ele foi um cara que tinha muita paciência, havia muita cobrança da imprensa para estar jogando, para estar dentro de campo, e ele sempre foi um cara realmente assim muito legal comigo. Tá, mas no caso, seu Otacílio foi campeão gaúcho com o Grêmio Show, te lançou no Brasileiro, ele estava muito bem e de repente ele foi demitido. Mesmo que ele tenha classificado o Grêmio antecipadamente, ele perdeu algumas partidas e saiu. Para ti foi um choque, porque ele tinha te lançado, ele não te trancou. Como é que tu recebeu aquela demissão dele? Foi tudo muito rápido, né? A gente tinha um time muito bom, mas é o futebol, infelizmente aqui no Brasil, hoje olhando, aconteceu lá e segue acontecendo. Os clubes demitem os treinadores por conta de mau resultado, não por conta de um planejamento ou porque não cumpriu alguma coisa, simplesmente é resultado. Um resultado não vem e o cara vai embora e segue, enfim. Mas para mim era um cara que tinha uma estratégia de me utilizar, tinha um time que era muito bom, um time que estava certinho e que a gente tinha que brigar por um espaço. Ali você estava convivendo com o Cristóvão, com o Valdo, tinha Serginho, tinha Cuca, Lima, mas eu digo mais assim de meio de campo. Sim, claro. A base de meio de campo ela era muito forte. Paulo Bonamigo, né? Paulo Bonamigo, cara, era muita gente, realmente, pra mim, imagina, eu via aqueles caras jogando, daqui a um pouco eu tava ali do lado deles, então tava sendo uma loucura aquilo tudo, entendeu? Eu tava aprendendo muito, e ganhando espaço, tava bem, tava num momento também sensacional. Então a saída dele realmente ela pegou todo mundo de surpresa. Você sabia que foi surreal, porque ele ganhou o Campeonato Gaúcho de maneira magistral. Aí o brasileiro tinha um regulamento maluco, ele ganhou o primeiro turno e se classificou direto para as quartas. Só que ele tinha que cumprir o segundo turno. Claro, o time relaxou porque já estava classificado e perdeu várias partidas, foram 5 derrotas. E ele saiu do nada. Mesmo tendo classificado para as quartas. Do nada. A gente tinha um time incrível. Uma coisa meio surreal, vou explicar hoje em dia para o povo. Enfim, eu só agradeço por ter vivido essa experiência, né? Quando a gente fala hoje o que era o Campeonato Brasileiro, não vamos longe, de 90. Do belo time do Grêmio, tu viveu aquilo, né? Poxa, a gente estava o melhor time da fase classificatória. O time que mais pontos. Isso, mais pontos. O time que mais pontos fez, a gente fica em terceiro no Campeonato Brasileiro.
E que encantou o país, a Folha de São Paulo fez uma matéria especial com vocês. O time máximo, o time estava voando, foi realmente. Tu também se destruiu naquele campeonato, né? Tem o Maurício ali nas pontas. A gente estava com o time certinho, time ajustado. O Evaristo realmente fez um trabalho incrível, verdade, tem que se dizer. O Evaristo era muito competente. Porque todos dizem isso, hein? É muito competente. O Evaristo, sem sacanagem, o cara era muito acima. Sim, ao lado do Cláudio Duarte e do Evaristo foram os teus melhores treinadores e teus melhores momentos, até como na carreira de jogador, né? Não, foi realmente assim, o Cláudio Duarte também bacana, mas eu acho que o Evaristo ele teve aquele de dentro de campo, algumas coisas até mesmo da posição, para mim ele foi muito marcante. E até... Wilson falou mesmo. Exato. E tem um fato pitoresco, não sei se é verdade isso, um Grêmio 5, Náutico 0, que ele gritava pra ti, Assis é pela direita, Assis é pela direita, aí tu fez um gol de placa pela esquerda, ele virou pro cara, viu, eu falei, era pela esquerda. É verdade isso aí? Eu não lembro, não lembro. Quando a gente está jogando, a gente ainda... Aconteceu tanta coisa bacana, cara, tem tanta passagem legal, jogos importantes, jogos que... E o Estádio Olímpico, né, era sensacional. A grama era diferente, ele mandava cortar a grama 2 dias depois, para a grama estar mais alta para jogar contra os adversários. Não, o Evaristo era sensacional, ele ganhava no detalhe mesmo. Tanto é que o Grêmio 90 perdeu só 2 jogos o ano inteiro no Olímpico. Bom, Alberto. saiu o Chapinha, chegou o Minelli. E o Minelli te colocou na reserva e tu só foi voltar a ter chances realmente. Eu estava com um lesionado joelho com o Minelli. Com o Minelli estava lesionado. Eu estava lesionado. Tá. Eu praticamente não joguei com o Minelli. Então, eu tinha quando feito a cirurgia do mas joelho. quando o Otacílio saiu, tu já estava lesionado ou não ali? Não. Tu te lesiona naquela transição de um para o outro. Eu E com o lesionei. técnico interino Zeca Rodrigues ali, né? Até o Minelli ser contratado. Sim, isso aí, o Minelli, e eu estava na seleção brasileira, cara. Eu estava na seleção brasileira com o de Minelli. base. Estava na seleção, disputei o Mundial, a gente disputou o Sul-Americano. O Minelli chegou que ano? 89? Em novembro de 89. De 88. 88, desculpa, novembro de 88. Chegou para fazer aquelas fases que o Chapinha não conseguiu. Exatamente. Depois da demissão. Reinaldo Seco. E foi mal pra caramba, né? Sim. E foi mal pra caramba, né? Então na transição do Otacílio pro Grêmio, tu te lesiona? Não, eu machuquei depois. Eu machuquei quando o Grêmio caiu. Certo, mas Eu ali... machuquei no jogo contra a Portuguesa. Tá, mas ali antes, entre 88 Aí eu tava na e seleção 89, brasileira. te atrapalhou foi a seleção. Seleção brasileira. Com o Grêmio, porque eu passava mais tempo com a seleção do que com o Grêmio. Com o próprio Otacílio, ele tinha todo um cuidado, era exatamente isso. Velho, ele tem muita seleção brasileira. O cara olhava no calendário e já via o que tem de competição. Porque como era... Tu jogou 8 partidas do brasileiro, tu tinha que sair pra seleção, tá aqui, exatamente. Era muita viagem, mas era da idade, né, cara? E ele te colocou no Maracanã, 17 anos. contra o Flamengo, né? 0x0, né? Tu jogou com aquelas férias todas, né? Me diz uma coisa, Cis, aqui no Rio Grande Contra o Flamengo foram várias, né? Várias partidas, inclusive a Copa do Brasil dos 2-2. Isso, nós vamos chegar lá agora. é isso. Vai lá, Alberto. Bom, a imprensa gaúcha se dividia muito, tinha muita gente que te criticava, mas tu tinha um cara que era teu eterno defensor, que era o Paulo Santana. O teu primeiro Grenal como profissional, tu foi capa da 0 Hora de domingo antes do Grenal, né? E acabou sendo um destaque da equipe, 3-1 e tudo mais. Tu ficou pressionado antes do Grenal, mais motivado? Porque teve aquela coisa assim, tu tinha arrebentado o jogo anterior com o Golão de Vacaria no Olímpico, com 4-1, tu acabou com a partida, fez gol, tudo foi jeito. Como é que foi esse primeiro Grenal que tu acabou gol de falta, eu acho. Isso, contra o Glória, exatamente. Mas esse Grenal do Beira-Rio 3-1. O Grenal por si só, ele é muito intenso, né? A semana toda ela é intensa. Tu joga contra o Glória pensando no Grenal. Vou ir bem aqui para arrumar meu lugar, eu tenho que jogar. E quando tu é jovem, né? Tu fica naquela adrenalina. Meu Grenal pode mudar a tua vida. Tu pode marcar a história. É assim que a gente cresceu, esperando o Grenal, esperando esse jogo. E graças a Deus eu vivi um período que era só passar no caixa e pegar o bicho, né? Foi um período que
ganhamos muitos Grenais, a gente viveu, Calveira aí, né? Ex-campeão gaúcho, né? Isso. Então foi realmente uma supremacia naquele período muito grande. A gente realmente ganhou muito bicho. Tá, mas tu lembra assim do Jandir empatar 1-1, o Kita fazer 2-1, o Paulo Egídio fazer o 3-1? Eu acho até que eu cruzei a bola pro gol do Kita. Isso que o Luiz Eduardo dá a cabeçada e o Kita chega e bate. Exatamente, eu acho que o Jandir também deu um chutaço. Chutaço, né? Nossa. exatamente. O Jandir é sensacional. Jogar com o Jandir era uma maravilha. Por quê? Porque o Jandir ele era muito experiente e ele dizia: garotinho, fica lá, que aqui é comigo. Aqui eu tomo conta aqui. E ele tomava conta do meio campo e roubava e entregava. Agora joga. O Jandir era sensacional. Que cara incrível. Que cara incrível. Todo sentado não era mole não. Tu viu o multicampeão do Fluminense e depois no Grêmio, né? E a maneira dele tratar a gente, um cara doce, um cara no vestiário incrível. Foi assim um dos grandes que eu joguei foi o Jandir, com certeza. E ainda falando de Grenal, vou aproveitar o gancho. Até em 90, no 4-1, tu faz um golaço de falta na final no Maisena. Em 91, tu faz um 2-0 no goleiro Fernandes, né? Então tu tem uma história em Grenal, né? De Grenal era bom demais, né? Grenal era chegar ali. Pô, a gente tinha empatado o jogo com o Juventude, que a gente saiu ganhando. 3-0. A gente saiu ganhando, aí os caras empataram. Uma confusão danada. Mas a gente sabia, a gente voltou no ônibus, Grenal, vambora. E tu de falta de cara meteu aquele golaço, né? Bem rapidinho, logo no início do jogo, lembro bem. Tu foi vibrar com a torcida na arquibancada, né? Nossa. Aquele time também era muito bom. Era muito bom. O Cuca também jogava pra caramba, né? Mas muito, o Cristóvão era um grande líder. E talentoso também. O Cristóvão. Eu já vivi esses caras já com muita experiência, entendeu? Os caras já eram muito experientes, os caras tinham muita corrida, os caras tinham passado por muitos clubes, os caras tinham... Então foi bacana. Até arrumar o teu espaço e os caras entenderem, não. O garotinho ali tá voando, joga nele que vai embora. E voa, tu jogou muito aquela época. Por falar nisso em garoto, o Alberto tem uma pergunta. Alberto, aqui é fantástico, ele era guri, né? Como é que foi? Pois é, como é que foi na final desse gauchão? Foi definido por pênalti, né? Pênalti aí, tá lá no meio do campo, um guri da Vila Nova, 18 anos. Aquele caminho do meio do campo até o pênalti, o que passou na tua cabeça? Cara... Ou era só concentração? Velho, eu nunca tive medo de nada, eu sempre enfrentei tudo. A minha vida sempre foi... Sou o que sou, e desde a base sempre foi assim. E, velho, fera não pode pipocar pra bater pênalti, né, velho? Tem que ir lá e assumir, saber o que tu tá fazendo dentro de campo. E naquela caminhada ali, realmente ter assim, caraca, bicho, é agora ou nunca, velho. Vamos que vamos. Tu não tem onde tu... 50 mil pessoas no dia. Casa lotada e... Acho que era Ademir Maria até o goleiro, não? Isso. Daí tu assim, pô, velho... Ademir Maria também sofreu, né? Ademir Maria, meu parceiro, depois ele veio pro Grêmio, o Ademir Maria também. Ele pegou a fasezinha que a gente... Tu judiou dele, né? Ademir Maria, ele deu uma sofridinha também. Mas era aquela fase de Grenal que também nosso time tava muito acima, cara. A gente chegava no Grenal, imagina. Mas tu passeava nos Grenais, né? Não, graças a Deus, os Grenais era realmente para recuperar a autoestima. Né? Diz uma coisa, Copa do Brasil, tu arrebentou com o misto lá no Mato Grosso, 5-0. Te lembra? Tu destruiu com a partida. Jogaço. Tu acabou com os que lembra bem? Lembro bem. Tu deu passe, teu gol. Tudo foi uma confusão, né? Pegamos aquele voo que tinha tido a greve. Isso. Pegamos um voo privado que o voo foi uma catástrofe. Por quê? Uma turbulência incrível. Foi toda uma confusão danada para poder chegar a jogar. Chegamos lá, o jogo correu de um jeito. Esse time é campeão. Aquele jogo do misto lá, esse time é campeão, esquece. Pior que tu comentou na imprensa isso, né? Que era o misto, mas do jeito que o time atuou, né? Do jeito que o time tava atuou, mal, né? Tava fisicamente, muito novo, cheio de confiança.
Pô, do outro lado, pô, tu tinha um alfinete da vida. Ele acabou com esse jogo contigo, ali naquele lado direito. Parecia que a gente ficava assim, fazendo assim, virando de um lado pro outro. Ele virava pra mim, eu virava pra ele, o time... É que o time tava bem montado, o time tava, sabe, bem posicionado. E tu tinha ali, tu olhava pro lado, não dava pra dar bobeira não. Os neguinhos tava todo mundo voando. Aquele time tava todo mundo querendo brecha pra jogar. A gente tinha subido do Júnior, tava aquela gurizada toda que a gente já tinha jogado lá embaixo. Então todo mundo se conhecia. Eu que subi antes dos outros. Sim, o Gilson. Eu passei aquela galera toda. É. Eu dei assim um passo adiante, aconteceu mais rápido pra mim, mas a gente se conhecia tudo de Júnior. A gente tinha tudo colega, então todo mundo se conhecia. E tu olha assim e diz, ih, rapaz, esses negros estão voando aí, não dá pra dar, não dá pra dar mole. Existe idade para jogador se formar no profissional? Ou existe futebol? Existe experiência, que a experiência tu só ganha estando dentro de campo. Esse negócio de idade, velho, olha só. Se tu não jogar, tu não vai ter nunca experiência. Tem que ir pra arena. Se tem condições, tem que jogar. Agora tu não pode cobrar algumas coisas que tu cobraria com um cara de 30 para um cara de 18. E isso foi sempre que questionou tanto o Otacílio como o próprio Claudião. Vocês estão cobrando do cara errado. Os caras estão numa fase de aprendizado. E acho que todos os treinadores, na real, entendem muito bem isso e muitas vezes tentam proteger os jovens. Porque realmente é um período de muito aprendizado. É um período que, velho, tu tá vivendo. Tu tá realmente te fortalecendo para chegar naquela idade dos 25, pronto pro maior desafio da tua vida. Mas quando tu tá ali com 17 jogando, 18, velho, tu tá ainda naquela fase de coisas que tu não viu nem na base. Tu vai com um profissional realmente, mas a tua condição técnica te permite estar ali. Mas tem outros aspectos que tu ainda não tem. E aí vem o treinador. O próprio Evaristo é um cara que me ensinou muito. Mas muito mesmo. Ele só tinha sido campeão no Barcelona e no Real Madrid, né? Não, cara, pô, mas... Ele tinha muita experiência. Não é só isso, ele era assim, toda a bagagem dele, velho. De Barcelona e Real Madrid como atleta, né? De tudo, ele já tinha passado por outros clubes, ele já tinha tido... Campeão pelo Bahia. Cara, mas a maneira dele falar, entendeu? O Bahia foi depois a primeira grande equipe que vocês enfrentaram ali naquela Copa do Brasil. Então, campeão brasileiro. E o Cláudio, ele botou o esquema, denominou o esquema como pega-ratão. O que ele passou? O que era o esquema pega-ratão? Cara, esse jogo particularmente assim do Bahia, eu nem lembro mais tanto desse jogo contra o Bahia, como eu lembro do jogo do Bahia contra o Bahia lá na Bahia no Brasileiro. Ah, sim. Que o João Marcelo ainda era zagueiro do Bahia. Ele tinha aquela coisa, né? Ele fazia aquela retranca dele ali, ele dava uma ajeitada no time, dava uma segurada e vamos partir pro contra-ataque. O segundo jogo foi assim, né? Você lembra da jogada espetacular pro Kita? Tu lembra? Eu não lembro. Tu saiu driblando pelo meio campo, para a parte esquerda, passou por 2, 3 e deixou o Kita na frente do goleiro e deu um ataque por baixo. Mas esse jogo aí foi o do Campeonato Brasileiro. Não, da Copa do Brasil. Esse O foi da Copa do brasileiro Brasil. foi uma vitória parecida, por isso que tu estava confundindo com o brasileiro. A trajetória foi a mesma. É que tu destruiu nos dois jogos, então de repente tua memória... Pois é, cara. O jogo esse da Copa do Brasil até nem... Mas essa jogada eu não lembro do Kita. Eu não lembro da jogada. Eu lembro muito claro da jogada lá na Bahia. Que eu vim pelo meio e eu vim trombando e dei uma metidinha de bola e acho que o Darcy meteu o gol. Isso, o Darcy fez o gol. Ah, foi parecido então. E o Grêmio foi campeão do primeiro turno dentro da Fonte Nova, encaminhando essa situação naquele brasileiro que tu lamenta até hoje o apelo do título, né? Nossa senhora, pô, o Evaristo falou tanto desse jogo. O Evaristo perturbou tanto, olha, a jogada deles é só essa. E aí o João Marcelo tinha sido expulso e entrou o Enio. Eugênio do Pelão. Eugênio. Isso. E o Raí fez o gol em cima do Eugênio. Puta, ali levou o nosso bicho. Aí depois viemos Porto Alegre, ganhamos de 1-0. O juiz prejudicou vocês naquele 1-0? Não teve um pênalti do Maurício no alfinete? Cara, isso é do jogo.
Esse é do jogo, prejudicou, mas é do jogo. Ele tinha que ter metido gol. E não saíram os gols que precisavam. Final do jogo, ainda chuta a bola, bate no pau. Pá! Que eu dei um elástico na esquerda aqui, soltei o pé e a nega ainda. Ai, não é pra nós hoje, não é possível essa bola não entrar. Mas a Copa do Brasil, velho, é muito doida essa Copa, né? Muito rápida. Foram 2 meses, né? E o Claudião era falando, vamos fora, vamos segurar, e se pegar ratão dele, vamos segurar e vamos só na boa. E deu certo. Bom, Grêmio e Flamengo agora. Maracanã, vocês saíram perdendo 2-0. Flamengo tinha só Zico, Era a volta do Zico, né? Zico, Júnior, Leonardo, Júnior Baiano, Zinho, Ailton, o Nando, centroavante, e como treinador, Tele Santana. 2-0 para eles até os 30 do primeiro tempo. E aí? Corrupeu do caramba, né? É verdade. Velho, as coisas não estavam caminhando bem pra gente. O jogo tava... Zico botou bola no poste. Imagina, cara, o Galo, aquele estádio lotado e ele mete de canhota, nego ainda bate no travessão. Se mete 3, eu tinha ido pra casa do... Mas o time era bom. Só que a gente estava enfrentando um Flamengo muito motivado pela volta do Zico. E do Júnior junto, né? Júnior, imagina, cara, porra, tava aquela loucura, a gente foi segurando, e daqui a um pouco surgiu um golzinho. Eu até nem fui muito bem naquele jogo. Tu jogou pelo esquerdo ali. Mas aquele jogo mudou o teu posicionamento. Teu posicionamento foi para a esquerda. Te lembra alguma coisa? Não, cara... Aquele jogo, o nego tá assim, o jogo da tua vida, né, cara? Porra, Maraca, lotado. E tu querendo, entendeu? Porra, velho, imagina. Tu jogou junto com o Paulo Egídio em cima do lateral Leandro Silva, que depois veio pro Grêmio em 92, né? E o Cuca ficou na direita, fazendo a função da direita, como se ele recuava mais perto do Leonardo, que no lateral muito bom. Leonardo, e jogar na casa deles, a gente tinha claro, velho, vamos segurar o primeiro tempo, que segundo tempo, se não der, eles vão tomar pressão. Não se esquema, vamos segurar e deixar a torcida deles começar a fazer pressão. Mas a gente tomou gol cedo naquele jogo. Nem lembro quantos minutos tinha de jogo, mas tomamos um gol muito cedo. Sérgio Araújo, né, no marcado. Porra, mudou aquele panorama ali, eu digo, caraca, velho, que doideira. Mas é que essa frase que todo treinador diz, tem que segurar o time nos 15 primeiros minutos. É assim mesmo ou o senhor tem que jogando na casa dos caras, bicho, deixa a torcida fazer pressão neles, eles vão ter que sair. Quando eles saírem pra jogar, a gente joga. E é verdade, velho, porque ou tu tem um time muito acima do adversário, que tu te permite fazer uma marcação lá em cima, lá no alto, para já sair pressionando, ou quando tu joga com o time. Olha o time do Flamengo, como é que tu sai marcando lá em cima? Tu vê a esperteza do Cláudio, viu que o lateral do Flamengo mais falha era o Leandro Silva e botou tu e o Paulo Egídio naquele corredor ali, né? E o Cuca cuidava do Leonardo que subia na direita, o Cuca fez do lado direito. Aquele jogo não tem mistério futebol, né? Nada mudou. Nada mudou. É 11 contra 11. Entender um pouquinho como é que tá jogando o adversário e vamos bloquear. Aí depois... Eu até nem lembro. Qual foi o time que jogou? Tem a escalação? Tem, vamos lá, o time do Grêmio? É o Mazzaropi, Alfinete, Edinho, Luiz Eduardo e Elcio. Jandir Lino, Assis Cuca. O Kita e o Paulo Egídio. Só que o Kita depois saiu para entrar o Nando Lambata. O gol foi do Paulo Egídio o primeiro e o segundo foi do Luiz Eduardo? Exatamente, cobrou esse escanteio. E na volta? Na volta, velho. Só faltou fazer chover. A gente não tinha, sabe, o jogo do Grêmio não tinha sido bonito no Maracanã. A gente não jogou bonito. A gente fez o que tinha que fazer. Foi o típico jogo de time que vai ser campeão. O time foi atrás do resultado e a gente, velho, voltou pra casa, velho. O nego sabia que, velho, pra cima. Pra mim, realmente foi um dos jogos marcantes. Foi um dos maiores jogos da carreira do Assis? Foi um dos jogos importantes. Foi um dos jogos, assim, que realmente... Afinal de contas, tu fez o 6º gol. Olha só o que tu fez. Fez o 6º gol e deu assistência para outros 3 gols contra aquele Flamengo
De só Na maior goleada da história do confronto. O Júnior Baiano aquele dia sofreu, né? O Júnior Baiano aquele dia ele dava carrinho, não achava gente de jeito nenhum. O time entrou em campo com uma pegada, o time já entrou em campo, o clima do Olímpico era de decisão. O ambiente do estádio era de decisão. Quando a gente chegou para a decisão, a gente chegou com o mesmo clima. Bora! Eu me arrepio até hoje que, velho, o clima tava com o Flamengo, velho. Tu lembra do teu gol? Lembro. Como é que foi? Conta pra nós. Eu lembro do primeiro passe que foi da direita pro Cuca. Aí depois teve o chute cruzado que o Almir meteu. Isso. O meu gol foi de cabeça, o Paulo Egídio cruza e eu giro de cabeça. Tô de cabeça, sim. E tu deu um passe no cruzamento pro gol de cabeça do Paulo Egídio também. Exatamente, do outro lado. Isso aí. Não, mas aquele jogo ali a gente massacrou. O Flamengo, o Zico nem veio para esse jogo. Não. O Galo sabia que a pressão ia ser grande. Então, Tarcísio, a tua preparação para a grande final com o esporte, já que o Grêmio conquistava um título nacional desde 81, então 8 anos, o Grêmio tinha sido campeão da América do Mundo, mas título nacional desde 81, e 89 seria o grande momento. Como é que foi a tua preparação para aquela final, que depois tu viria fazer um dos gols do título, né? Foi uma semana bastante agitada, né? Tu fica agitado, tu fica... Poxa, a gente tá na final, velho. Então tu quer fazer tudo certinho, tu quer não dar brecha, né? Pra nada de errado acontecer. E a gente tinha um relacionamento de grupo muito legal. Mas a gente era tudo jovem, né, cara? A gente tava querendo... Imagina aquela gurizada que tava ali, pô, Alemão Wilson, Almir, todo mundo querendo, sabe, um título importante. Imagina, pra mim a importância daquele título era gigantesca, né, cara? Tu tá saindo de... Aliás, toda a minha vida foi tudo muito rápido, né? Tudo aconteceu muito prematuro. Minha vida foi sempre... E aquele título ali seria realmente assim... Abriria as portas do mundo, na verdade. Ter um título nacional. Primeira Copa do Brasil, que ela tinha mudado de nome, era a primeira Copa do Brasil. Pô, ganhar a primeira, velho. Sim, viu? Campeões tem muitos, como disse o Desvaldo, primeiro só vocês ali, né? Não tem jeito. Então, e graças a Deus, deu tudo certo. O primeiro jogo foi uma pedreira. Foi uma pedreira aquele jogo lá. Durante a semana, o fato é que o Nando, que veio do esporte... E outros do Grêmio foram para lá, né? Pro esporte tinham ido o Ayrton, o Marcos Vinícius Amaral. e o Amaral. Isso aí. Que eram meus parceiros aqui no Grêmio, meus parceirão. Mas o Nando, durante a semana, disse quais eram os defeitos do... Saiu no jornal, né? Quais eram os defeitos do esporte. Aquilo agitou o ambiente lá no esporte, que eles responderam, falaram. Aí o Ayrton, que era muito... espontâneo, também começou a meter... Isso criou assim, eu era mais... Muito folclore, isso na verdade é muito folclore, né? É o que eu te falei, é 11 contra 11, velho. Tem que ir pra arena, o resto é tudo conversa. Pode ser que tu esteja no teu dia bom e tudo dá certo, como pode estar num dia ruim e nada dá certo, ou por algum motivo as coisas não acontecerem, ou o time entrar mole, ou o time entrar, entendeu? Ligado desde o início da partida. E aquele jogo foi um jogo encrespado, a torcida deles em cima, e nego joga pedra, tu chega no ônibus, é uma confusão, eles criam um ambiente lá, que eu acho sensacional, isso é futebol, que eu acho isso genial, essa adrenalina, esse negócio, mas é tenso, é pressão, e a gente entrou no jogo e jogamos bem, mas pensando em ir para casa. Jogamos o seguinte, lá nós vamos ter que ir, ó, lá no Alçapão eles não escapam, lá não tem acordo, vamos segurar que o que der fazer, porque lá em Porto Alegre, velho, lá a gente atropela. E o nosso time tinha essa confiança, a gente se preparou para essa Copa do Brasil, velho. A Copa do Brasil ela foi, sabe, crescendo dentro da gente, a gente foi ganhando uma confiança para essa Copa que não tinha como tirar da gente. Sempre foi prioridade pro Grêmio essa Copa do Brasil? Um caminho rápido, né, de Libertadores, né? E um título?
Era um caminho mais curto para tu pensar numa Libertadores, tu já via ali, já abria teu horizonte. Naquela época tinha muito. E o prêmio, né? A premiação de Copa do Brasil, de Libertadores, tu já entrava, era importante pensar na Copa do Brasil. Mesmo sendo, para mim, tudo muito forte, né? Como emocional. Imagina, 18 anos, cara. Estar na Copa do Brasil. Tu vai jogar naquele estádio, o estádio dos caras, velho. Era uma pressão. Foi considerado um dos estádios que dá mais pressão no time adversário. Não, é intenso. A Ilha do Retiro. A chegada do ônibus já é intensa, e é pedra, e é não sei o quê. E tu chega, porque tem aqueles dois ambientes, né? Tu tá num hotel de frente pro mar, de calmaria, e do nada tu sai por uma pressão. Olha que mudança, hein? O cara não se dá conta disso. Depois, com o passar dos anos, tu vivendo, velho, peraí, tá aqui nessa maravilha, nessa paz, nessa calmaria, ninguém chega, não vê ninguém, tu fica ali de boa. E na minha época a gente ficava mais tempo em concentração do que a galera de hoje, né? Às vezes tu fazia um jogo e tu já seguia pro segundo jogo, pra diminuir custo e não sei o que, e os clubes iam e ficavam. Inúmeras vezes a gente fez isso. A semana fora. Passava a semana fora. E esse primeiro jogo foi meio doído. E a volta? A volta, velho. A volta esquece. O Olímpico ali era fatal. Tá, na hora que a bola beija a rede, o gol teu assim, me conta. Tu, a loucura do Assis, aquele gol do título primeiro. Explosão. Tu sai de braços abertos ali. Eu acho até que eu fui o melhor em campo naquele segundo jogo também. Eu estava vivendo um momento incrível. E aquele jogo em especial, poxa, a bola respinga do Nando, que divide uma bola, a bola sobra, e a gente já tinha era o goleiro Rafael, eu acho. Acho que o goleiro Rafael, que, na época de Curitiba, Corinthians jogou também. De Curitiba, colecionava figurinha daquele campeão brasileiro, o álbum, cara. Atlético Paranaense. Imagina, cara, o Ayrton tava com a gente. Isso. Daqui a pouco já não tava mais. E tá lá no esporte, tá jogando final. Então, velho, era realmente, velho, agora. E o gol marca o jogador. O gol e final marca, né? E graças a Deus, fiz muito gol de final de gauchão. E sempre fiz gol de final. Pode, querendo ou não, tá lá, tá aí, tá na história, não tem jeito, não tem como tirar. Não tem como tirar, pode gostar ou não, mas, velho, não tem como tirar, tá aí. Tá na história, né, Cícero? Tá na história. Tu lembra então esse rebote que o Nando dividiu? Tu bateu com confiança, né? Ela caiu de jeito pra perna esquerda, quando eu já ajeitei soltando o pé. Foi rápido, a gente estava numa pressão no jogo e ali explodiu, né? E o gol contra do Mazzaropi? O empate era do Sport por causa do gol qualificado. O Mazzaropi era um ícone da história do Grêmio, é um ícone, né? Mas naquele momento, como vocês receberam aqui no vestiário e tudo mais, que ele falhou? Cara, o que tu vai falar? Falhou, pô, mas é o Mazza, né? O Mazza, velho, poxa, tem direito a falhar. Não tem como, vai matar o Lobão porque falhou no... Quantos ele pegou? Pênalti. 11 pênaltis ele pegou aquele ano. Caralho, velho. 11 pênaltis. Os pênaltis, ele dizia, deu. Der pênalti, tá tudo certo. É verdade. Era bicho, como tu disse. Bicho, der pênalti, então, ele falhou numa jogada estranha, um escanteio. Do Ayrton. E ele batia na bola demais, o falecido Ayrton. Nossa, como batia na bola aquele cara. Treina falta com ele, treinava junto com ele. Conhecia a batida, a gente sabia, velho, falta, escanteio, ele era terrível, ele batia muito na bola, tinha um jeito diferente de pegar na bola, a canhota dele, e eu gostava de jogar com ele, ele ameaçava, aí saía jogar, ele era engraçado. Jogou muito naquele Grêmio Show, fazia gol de falta. Era meu parceirão, era meu amigão, eu sei que ele gostava de mim muito, a gente saía junto. Aliás, uma das brigas do Santana era que tinha um time do Grêmio que era um time que gostava da vida, né, cara? Era um time feliz, né? A gente tinha um time feliz. Você quer o quê? Gurizada, né?
Era um time feliz, e a galera saía com esse tal. E aí, por esse motivo, mandaram embora, que a gente tinha perdido um jogo, não sei o que. E aí o Rafael Bandeira mandou embora Ayrton, Marcos Vinícius e Amaral. E Zé Roberto. Zé Roberto. É. Eu lembro bem do porquê da saída dos caras. Eu digo, poxa, eu acho que eu não fui junto porque eu era muito novo e o Grêmio apostava muito em mim. E tá aí o resultado, ganhava a Copa do Brasil. E o gol do Cuca, tu lembra? Lembro bem, pô, jogo encrespado, o Luiz Eduardo alça aquela bola ali, O Lino disputa, né? ali no disputa, e a bola sobra pro Cuca, que o Cuca também era largo demais. O Cuca sempre teve um posicionamento, um faro de gol. Impressionante. O Cuca sempre teve um faro de gol incrível, e o Cuca, velho, ele era bom de cabeça. Ele metia de direita, ele metia de bico de esquerda, ele não queria saber, entrava ali naquela área ali, velho, ele tinha um faro de gol incrível. Um dos jogadores mais tarimbeiros que eu conheci foi esse Cuca. Tu vê, depois do 2013, o teu irmão foi jogar com ele e ser campeão da América no Galo, Pois né? é, a Galo gente teve campeão. uma história muito legal, a gente tinha um grupo, acho que a relação daquela época, que eu comparo com a relação de hoje, de alguns clubes e do que a gente está vendo aí de Campeonato Brasileiro, a gente realmente tinha uma relação diferenciada. A gente tinha uma relação de grupo. A gente começou mesmo com o Otacílio, naquele time de 88. Do Grêmio Schouter, né? 87, 88, quando eu subi, o Otacílio já fazia, toda segunda tinha o churrasco para unir o grupo. Armava um churrasco na segunda para unir o grupo. Olha só, cara. A gente comia no Ovelhão e tinha churrasco, a boleirada toda. Tinha uma relação, tinha uma pegada diferente. E outra coisa, essa coisa que o Roger trouxe pro Grêmio de tocar a bola, vocês tocavam no Grêmio Schouter, vocês davam treinamentos assim, né? O campo reduzido. Isso, exato. Naquela época. Porque era aberto, eu ia lá assistir, tinha isso aí. A gente já treinava muito. O Carlinhos Neves, que era o preparador físico e que estava muito focado nessa organização de treinamento, a gente fazia campo reduzido muito. As pessoas até estranhavam que a gente treinava muito com campo reduzido. Imagina, cara, quantos anos tá isso? Hoje os caras estão falando como revolução do futebol. E vocês faziam isso? A gente já fazia, cara. A gente já fazia isso e fazia muito. Então, era aberto, eu assistia vocês fazendo. Lembro bem que quando nessa transição, né, cara, o Carlinhos Neves, ele ficou junto com o Minelli. Ficou. Ele não saiu junto com o Otacílio. O Carlinhos Neves ficou, mas eu até acho que eu fiquei muito pouco, eu convivi muito pouco naquela etapa ali com o Minelli. Envolvido com a seleção. Com a seleção, coisa e tal, e era jovem pra caramba, e o time não estava num momento legal, o time não estava bem, e a gente via que o Minelli que teve no Internacional era uma coisa, era depois de talvez quase 15 anos. 74 para 88 é quase 15 anos, é verdade. Entendeu? Então tinha uma diferença. Acho que a expectativa em torno do nome do Minelli, ela era muito grande, como se fosse chegar ali e fosse resolver os jogos. Que ele era vitorioso na década de 70 e tal. Entendeu? Então tinha muita essa Não deu ali pressão. com o Minelli. Não fluiu naquele momento ali. Isso acontece, né, César? Eu estava lesionado no início, eu até tinha confundido. Quando eu estava lesionado foi o Dino Sani. Aí em 91, no outro momento, né? Foi o Dino. Alberto. Para finalizar, Cis, historinha, um fato peculiar, uma história engraçada, alguma coisa assim, um bastidor que dá para contar aí para... De 89? Isso. Bah. Aqui não tem uma história do Cuca com chiclete, não tem? Aquela aí todo mundo É, sabe. mas de repente ele tem uma outra versão, uma coisa. Não, eu até nem lembro qual é da saída do Cuca. Não, como é que foi? Que o Claudião botou, ele mascava o chiclete, botou o chiclete ali e o Cuca pegou o chiclete e jogou com o chiclete, mascou o chiclete do Cuca durante o seu jogo. E aí o Claudião tava, cadê meu chiclete e tal? E o Cuca, quando fez o gol, foi correndo pra ele e disse assim, fui eu que peguei o Bubalu, professor. O Cuca era muito filha da mãe, cara. Só que o Cuca fazia, cara. O Cuca, antes de jogo, cara, jogo bom, o Cuca sempre caía, cara,
pra sair na capa pra dizer que, pô, era dúvida. Aí entrava o Colinha. E a imprensa? O Colinha, a imprensa, Colinha, porra, doutor. Vai um pouco mais pra lá pra foto ser bonita. E tu te divertia ali, né? Tu aprendia muito, né? Imagina, gente, poxa, foi legal pra caramba, foi incrível. O Luiz Eduardo era um cara sensacional. O Luiz Eduardo, um cara maravilhoso. Um cara, tranquilidade. Pô, eu tive o privilégio, né, cara? Pô, começar com o Valdo, com o Lino. O Valdo jogava demais, né? Você é louco. Jorginho. Putinati, que teve uma carreira no Palmeiras brilhante. Jorginho jogava pra Já caralho. tu jogou com um cara que fez gol em Copa do Mundo em 86 contra a Polônia, o Edinho, tu tava do teu lado ali. Me conta o Edinho, hein? Sensacional. O Edinho me dava carona, que ele morava no Jardim do Sol, e eu também morava na Zona Sul, então foi um cara também que me ajudou bastante, me dava muita carona para mim ir para casa. Cara maravilhoso, não me deixava chegar atrasado nunca. O Edinho era muito cabeça. Tranquilidade pra jogar, O Edinho né? era muito cabeça, muito consciencioso. O cara, não, velho, assim, tem que ser por aqui, o caminho é esse. E realmente é um grande amigo. Até hoje a gente encontra no Rio, volta e meia a gente está junto. Um cara muito bom, um cara muito legal. Foi um cara bacana.